Olá, bem-vindos ao Parlecast. Bienvenue au Parlecast. Esse podcast ele vai trazer para você explicações sobre o francês. A gente vai começar do básico e a gente vai evoluindo até onde der nessa língua que é uma das línguas mais faladas no mundo. Os primeiros podcasts eles vão ser falados em português e em francês. Les premiers podcasts seront parlés en français et en portugais pour que vous puissiez commencer à être plus habitué au français. Eu vou falar em português e em francês no começo para que você se acostume, se habitue um pouco já com o escutar o francês. E depois a gente começa a falar apenas em francês. Et après, on va parler seulement en français. O nome do podcast. O podcast se chama Parlecast. Eu me chamo Rogan. E parler é o verbo falar em francês no infinitivo. A gente conjuga o verbo parler da seguinte forma: je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. E parler, com um R no final, é o verbo falar no infinitivo. No podcast de hoje, a gente vai estudar como fazer uma apresentação pessoal, dizer seu nome, a sua idade e algumas informações próprias. Aujourd'hui, nous allons étudier comment on fait une présentation personnelle, comment parler de nous-mêmes, notre nom, notre âge, quelques informations à propos de nous-mêmes. On va étudier aussi les verbes être et les verbes avoir. Nós vamos estudar também o verbo ser, estar e ter, que é o verbo être e o verbo avoir. O verbo être é o ser e o estar, e o verbo avoir é o ter. E eu vou dar duas dicas para vocês, uma dica de filme e uma dica de música, para que vocês vão assistindo e vão ouvindo essas músicas para também irem se habituando com a língua. Je vais proposer à vous un film et aussi une chanson pour que vous commencez à s'habituer un peu plus avec la langue et aussi avec la culture des francophones. E para que vocês se habituem também com a cultura francófona. Dans ce podcast, on va parler beaucoup de la France, mais on va parler beaucoup aussi de pays francophones. Nesse podcast a gente vai falar muito da França, obviamente, mas a gente vai falar muito também sobre os países francófonos. Il y en a beaucoup de pays où le français est parlé. Existem muitos países onde o francês é falado. E chaque pays a des caractéristiques que são très intéressantes. E cada país tem características que são muito interessantes. Então, falar dos países francófonos é deixar o nosso podcast muito mais rico. Donc, parler de pays francophones, c'est donner à notre podcast plus de richesse, mais riqueza. Bom, como eu disse, nós vamos começar com uma apresentação. Comme j'ai déjà dit, on va commencer par une présentation. Por exemplo, eu posso fazer uma apresentação minha. Je m'appelle Hogan, eu me chamo Rogan. J'ai 33 ans, eu tenho 33 anos. Je suis brésilien, eu sou brasileiro. Je suis né au Brésil, eu nasci no Brasil. Je suis né à la ville de Recife, eu nasci na cidade de Recife. Ou je suis né à Recife, eu nasci em Recife. Aujourd'hui, j'habite à Brasilia. Hoje eu moro em Brasília. Pequena apresentação.
Essa apresentação, essa pequena apresentação que eu acabei de fazer, ela está lá no nosso site, parlecast.wordpress.com. Você pode ler e ouvir enquanto eu falo a minha apresentação. Você pode ouvir, enquanto eu falo a minha apresentação, você pode ler lá no WordPress para saber questões de pronúncia e para entender um pouco melhor. Eu vou ler agora duas biografias diferentes de duas pessoas muito famosas. Vamos ver se vocês adivinham. Eu vou ler em francês, obviamente. Depois eu faço a tradução para o português. E já vou adiantando, são duas pessoas muito famosas e são dois cantores ou duas cantoras. Vamos descobrir. A ideia de trabalhar essas duas biografias é para que vocês percebam como utilizar o verbo être e o verbo avoir, o verbo être, que é o verbo ser e estar, e o verbo avoir, que é o verbo ter, uma apresentação. São verbos muito importantes, o verbo être e o verbo avoir, eles são muito importantes porque eles são muito utilizados normalmente e porque eles também são verbos auxiliares. Eles são utilizados para construir algumas expressões no passado. O passado composto do francês. Le passé composé du français, il est formé avec ces deux verbes auxiliaires. Donc, je vais lire deux biographies de deux personnes très célèbres. Ils sont deux chanteurs ou deux chanteuses. Et on va regarder comment les verbes être et les verbes avoir sont utilisés dans une petite présentation. Et après cette lecture, vous serez prêt à faire une présentation de vous-même. Então, depois dessa leitura das biografias, você conseguirá se apresentar, fazer uma apresentação de você mesmo. Je vais lire en français pour vous et après je vais faire la traduction pour le portugais. Eu vou ler em português, eu vou ler em francês e depois eu vou ler em português. Vocês podem também acompanhar essas duas biografias lá no site Parlecast. Enquanto eu falo, vocês vão lendo, o que vai ajudar muito você na percepção dos fonemas e já vai tirando várias dúvidas de pronúncia. Vamos lá. A primeira. Eu vou dizer essa pequena biografia como se fosse a pessoa, tá bom? Je vais lire cette petite présentation, cette petite biographie, comme si j'étais la personne. Donc, on va utiliser les pronoms je. Então a gente vai utilizar o je. Os pronomes em francês, eles são muito famosos, né? Eu, je. Você, tu. Ele, il. Ela, elle. Nós, nous. Vós, vous. Eles, il. Atenção para o vous. O vous ele pode ser utilizado tanto para o vós, para o plural de vocês, como também em qualquer caso de conversa formal. Le vous, il peut être utilisé pour le pluriel. Vous, c'est le pluriel de tu. Mais quand on parle dans un langage formel, quand on parle dans un langage formal, on utilise le vous pour les personnes qu'on ne connaît pas, pour les personnes que nous devons avoir plus de respect. Então, numa conversa formal, numa situação que você quer demonstrar respeito, você utiliza o vous em vez do tu. O tu nós vamos utilizar na informalidade, com os amigos, com a família, se a família permitir. Com professores, a gente vai utilizar normalmente o vous. Então, o vous, ele é o plural do tu, mas ele também pode ser utilizado no singular, como questão de respeito. Donc, le vous, c'est le pluriel de tu, mais il peut être utilisé comme une manière de respect. Les deux présentations que je vais lire maintenant, elles seront dans la première
personne, le je. Essas duas pequenas apresentações serão lidas na primeira pessoa, no eu, je, certo? A gente vai estudar essas duas apresentações nos próximos podcasts também, porque dela a gente consegue fazer várias alterações e a gente consegue estudar várias coisas, como o plural, como o feminino, como fazer a flexão do verbo para outra pessoa. Então a gente vai utilizar essas duas apresentações que são bem pequenininhas nos próximos podcasts, a exaustão, para entendermos tudo o que acontece nessas... São 5 frases, não, são 8 frases na verdade, juntando as duas, certo? Então, donc, je vais lire la première présentation. Vou ler a primeira apresentação. Quando eu terminar, vou dar 3 segundos para vocês adivinharem quem é. Je vais lire et quand j'ai fini, je vais donner à vous 3 secondes pour essayer de découvrir de qui je parle, para que vocês descubram de quem eu falo. Donc, on y va. Je vais lire la première. Je suis né le 17 février 1981 en Angleterre. Donc, j'ai 27 ans. Je suis anglais. Je suis chanteur. J'ai étudié la musique et j'ai étudié comment jouer des instruments musicaux. J'ai quitté l'école à 16 ans. Je chante pop et folk. J'ai 3 albums. Ils sont nommés avec des symboles. Le premier s'appelle plus. Qui suis-je? Rápido, né? Poucos verbos, mas poucas palavras, mas muita informação. Essa biografia, essa pequena apresentação, ela está lá no nosso site, e se você acompanhar a leitura enquanto eu faço, ajuda bastante. Quem sou eu? Comment je m'appelle? Je suis Ed Sheeran. Certo? Je suis Ed Sheeran. C'est une manière de parler de moi-même. Je suis Hogan. Eu sou Hogan. Mas existe também o verbo appeler. Chamar-se. Je m'appelle. Eu me chamo. Je m'appelle. Il s'appelle Ed Sheeran. Essa foi a primeira apresentação. Donc, on va partir à la seconde maintenant. Nós vamos partir para a segunda apresentação agora. On y va. Vamos lá. Je suis né le 20 février 1988 à la Barbade. Donc, j'ai 30 ans. J'ai déjà participé à un concours de chant. Je suis une chanteuse. Je chante pop, hip-hop, reggae et danse. J'ai 8 albums. Le dernier s'appelle Anti. Qui suis-je? Comment je m'appelle? Dans ce cas, on parle d'une femme. Nesse caso, a gente fala de uma mulher. Regarde que dans la première présentation, j'ai dit « Je suis un chanteur ». Na primeira apresentação, eu digo « Eu sou um cantor ». « Je suis un chanteur ». Na segunda, a gente fala « Je suis une chanteuse ». Eu sou uma cantora. C'est une femme. É uma mulher. Cette femme s'appelle Rihanna. Elle s'appelle Rihanna. Il s'appelle Ed Sheeran. Elle s'appelle Rihanna. Fácil. O dever de casa de vocês é fazer uma apresentação de você mesmo. Você pode utilizar as duas estruturas de apresentação para fazer uma pequena apresentação de você mesmo. Colocar esses pequenos dados. Obviamente a sua idade, a sua data de nascimento e as suas informações são diferentes
das informações do Ed Sheeran, das informações da Rihanna. Mas você já pode pesquisar na internet como falar isso em francês. E vocês podem postar lá nos comentários do WordPress, e a gente no próximo podcast eu vou escolher algumas, faço algumas correções, algumas análises que vão ser provavelmente os mesmos problemas e as mesmas questões de todo mundo. Como eu falei, se você prestou atenção nas duas apresentações, si vous avez donné beaucoup d'attention à la lecture des présentations, vous allez percevoir que j'utilisais seulement le verbe être e le verbe avoir. Se você prestou atenção nessas duas leituras, você vai ver que eu utilizei somente o verbe être et le verbe avoir. Et bien sûr, j'ai utilisé aussi le verbe appeler. Eu utilizei também o verbo appeler, o verbo chamar. Utilizei o verbo quitter também, que é deixar. Na verdade, eu utilizei vários verbos aqui, mas os principais verbos utilizados são os verbos être e avoir. Eu vou ler a tradução, né? Eu tinha esquecido, vou ler a tradução. A tradução da primeira. Eu nasci no dia 17 de fevereiro de 1991, na Inglaterra. Então, eu tenho 27 anos. Eu sou inglês. Eu sou cantor. Eu estudei música e como tocar instrumentos musicais. Eu deixei a escola aos 16 anos. Eu canto pop e folk. Eu tenho 3 álbuns. Eles são nomeados com símbolos. O primeiro se chama mais, plus. E a segunda apresentação, eu nasci no dia 20 de fevereiro, em Barbados. Então eu tenho 30 anos. Eu já participei de um concurso de canto. Eu sou uma cantora. Eu canto pop, hip hop, reggae e dance. Eu tenho 8 álbuns. O último se chama Anti. O dever de casa de você... O seu dever de casa vai ser, primeiro, fazer uma apresentação de você mesmo. E segundo, observar nessas duas apresentações e na tradução que eu acabei de fazer, como é que esses verbos foram construídos. Por exemplo, eu nasci, je suis né. Eu tenho 27 anos, je 27 ans. Eu sou inglês, je suis anglais. Observe, só marque e dê uma olhadinha como esses verbos foram flexionados e utilizados. Só para começar, tá? Como eu falei antes, os verbos do dia são os verbos être e avoir. O verbo être é o verbo ser e estar. E o verbo avoir é o verbo ter. Lá na nossa página está lá a lista com os dois verbos já conjugados. O verbo être, ele é conjugado da seguinte forma: je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. E o verbo avoir, ele é conjugado da seguinte maneira: j'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Escute várias vezes essa parte do podcast até você decorar a conjugação desses dois verbos. Écoutez ces morceaux du podcast jusqu'au moment de mémoriser par cœur, de mémoriser par cœur cette conjugaison parce qu'elle est très importante. Donc, écoutez, répétez cette conjugaison et lisez aussi les deux présentations parce qu'elles ont les verbes conjugués. Então, escute várias vezes, repita várias vezes e leia várias vezes as duas apresentações, porque elas têm os verbos conjugados. Bom, a gente está chegando já perto do final desse primeiro podcast e donc je vais donner à vous deux petites idées pour écouter le français et s'habituer un peu plus. Eu vou dar a vocês duas pequenas ideias aqui
para vocês verem, assistirem, ouvirem durante a semana, para se acostumarem com o francês e com a cultura francesa e francófona. A première indication que je donne à vous, c'est d'un film. A primeira indicação que eu dou para vocês é de um filme. Ce film, il s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont. Bem-vinda. Eu acho que é em um feminino. C'est Bienvenue à Marly. Não, é Bem-vindo a Marly Gaumont. É um filme muito legal. Ele está disponível na Netflix. Et le film se passe en 1995. Le personnage principal s'appelle Seolo Zantoko. Il n'est pas français. Il habitait à Kinshasa. Il a étudié médecine dans cette ville d'Afrique. Il va travailler dans un petit village dans l'intérieur de la France. É a história de um médico, Seolo Zantoko, no ano de 1975, que acabou de se formar em medicina e vai trabalhar no interior da França, numa vila muito pequena. C'est une ville où les habitants n'ont jamais vu une personne noire. É uma vila no interior da França onde os habitantes nunca viram uma pessoa da cor negra. Donc, mais c'est un film qui va travailler toute cette question de la différence d'une manière très légère. É um filme que vai trabalhar toda essa questão das diferenças de maneira bem leve. Il y a bien sûr des moments qui sont plus lourds, plus réflexifs, mais c'est une comédie. E tem, obviamente, momentos no filme que são mais pesados e mais reflexivos, mas é uma comédia. Le personnage principal, comme je dis, s'appelle Seolo Zantoko, et aussi un autre personnage principal, c'est son épouse, Anne. A sua esposa Anne também é um personagem principal, também os dois são principais. Et ce personnage féminin, Anne, la femme, l'épouse de Seolo, Anne, a mulher, a esposa de Seolo, elle pense qu'elle va habiter à côté de Paris, mais c'est pas vrai, elle va habiter très loin de Paris. Ela pensa que vai morar perto de Paris, mas não é a verdade, ela vai morar bem longe. Et les deux personnages et ses enfants, os dois personagens e os seus filhos, chacun va subir des différentes situations très compliquées pour s'adapter à la ville et pour que la ville s'adapte à eux. Cada personagem, os adultos e as crianças vão passar por situações bem complicadas para se adaptarem a essa nova cidade e a cidade também vai se adaptar a eles. Donc, la première indication, c'est ce film qui s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont. C'est très bon, c'est très intéressant, vous allez aimer beaucoup, é bem legal, vocês vão gostar bastante. Il est disponible sur Netflix, ele está disponível no Netflix. Et son titre, Bienvenue Marly Gaumont, il est dans les sites, dans notre site WordPress. Donc, se vous oubliez le nome, il est là. O nome está lá na nossa aula de hoje também na página, então se você esquecer o nome vai estar escrito lá. La seconde indication, c'est une chanson. A segunda indicação é uma música. J'aime beaucoup une chanteuse. Elle n'est pas française, elle est canadienne. Eu gosto muito de uma cantora que não é francesa, ela é canadense. Elle est très célèbre. Elle a vendu beaucoup d'albums pendant sa carrière. Tout le monde la connaît.
mais les gens ne savent pas qu'elle chante en français. Ela é uma cantora muito famosa. Ela já vendeu muitos álbuns na vida dela, na carreira dela. Todo mundo conhece ela, mas nem todo mundo sabe que ela canta em francês e que ela é canadense. Elle s'appelle, ela se chama, elle s'appelle Céline Dion. Céline Dion. Je l'aime beaucoup, elle chante très bien. Eu gosto muito dela, ela canta muito bem. Il y a des personnes qui n'aiment pas parce que c'est très dramatique, mais j'aime beaucoup. Tem gente que não gosta porque ela é muito dramática, mas eu gosto bastante. Et la chanson que je choisis, c'est pas vraiment ma chanson préférée de Céline Dion. A canção que eu escolhi, a música que eu escolhi, não é a música que eu mais gosto da Céline, mais c'est une chanson qui travaille beaucoup le verbe de notre podcast d'aujourd'hui, le verbe être et un peu le verbe avoir. É uma canção, não é a canção que eu mais gosto, não é a música que eu mais gosto dela, mas ela trabalha bem o verbo être e o verbo avoir, o verbo ser, estar e o verbo ter. A música se chama La Mère et l'Enfant. La chanson s'appelle La Mère et l'Enfant. A mãe e a criança. Cette chanson, elle est partie. Elle est un morceau du dernier album de Céline. Essa canção é uma faixa, uma parte deste último álbum da Céline Dion que se s'appelle Encore un soir, que se chama ainda um dia, uma tarde, né? Mais uma tarde, alguma coisa assim. Ça, c'est aussi le titre de la chanson que j'aime le plus de Céline, Encore un soir. A música que eu mais gosto da Céline atualmente se chama Encore un soir. C'est une chanson très belle et très forte. Uma música muito bonita e muito forte. Mais on va écouter pendant cette semaine la chanson La Mère et l'Enfant. Cette chanson, elle est basée sur l'homophonie entre les mots mère et mère. Essa música ela é baseada toda numa homofonia que há em francês entre a palavra mãe, mère, e mar, que é mère. O som é o mesmo, mas eles são escritos de formas diferentes. E a música é toda baseada nisso. Ela já começa com a conjugação do verbo être. Je suis la mère, tu es l'enfant. Então, escutem essa música, vejam esse filme durante essa semana. Donc, écoutez la chanson, regardez le film pendant cette semaine. E na semana seguinte, na semana que vem, no próximo podcast, porque, né, como é um podcast, você pode ouvir tanto semana que vem quanto daqui a 3 segundos. Então, no próximo podcast, a gente vai continuar trabalhando o mesmo texto da biografia, só que eu já vou fazer a flexão para outra pessoa. Je vais faire la flexion par une autre personne. Hoje a gente leu na primeira pessoa do singular. Aujourd'hui, nous avons lu avec la première personne de singulier. Les podcasts prochains, on va travailler avec la troisième personne. Nós vamos trabalhar na terceira pessoa. Il, elle. E vocês já vão ver como é que é feita essa conjugação. E vamos trabalhar também alguns detalhes dessa biografia, dessa apresentação, como flexões do masculino para o feminino, né, para que vocês já vão tendo uma ideia. Estudem também o verbo être, o verbo avoir, escutem novamente a pronúncia nesse podcast, voltem lá para os segundos. Lá na página da gente, lá na nossa página, cada parte do podcast está com a indicação do tempo onde você pode retornar para ouvir, para você não ter que ouvir tudo de novo. Então você vai saber que a conjugação do verbo être, avoir, está no minuto, por exemplo, no minuto 15. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Obrigado por terem ouvido esse podcast. Je suis très content de ce projet. Eu estou muito feliz com esse projeto.
c'est une chose que je n'ai pas jamais pensé à faire. Je suis très préoccupé avec ma voix et comment faire un podcast, mais je suis très content, je suis très ravi. Eu estou muito feliz, eu sou muito tímido, principalmente para ouvir a minha própria voz, mas eu estou aqui fazendo. Então, a ideia é que tenhamos vários podcasts de 30 minutos, mais ou menos, já passamos um pouquinho. E escutem várias vezes, façam os deveres de casa. Se vocês não se lembram, é para vocês fazerem uma apresentação de vocês mesmos. Vous devez faire une présentation de vous-même. Observarem bem a conjugação do verbo être e do verbo avoir. E ouvir a música, assista ao filme, mesmo que não seja o seu tipo de música preferido, même si n'est pas votre type de chanson préférée, mesmo que não seja o seu tipo de filme preferido, même si ce n'est pas votre type de film préféré, regardez, écoutez, parce que c'est une manière d'apprendre la langue, porque é uma maneira de aprender a língua, de se habituar, é um dever de casa. Se você odiar as duas indicações, si vous n'aimez pas les deux indications, vous pouvez chercher des autres chansons, vous pouvez regarder des autres films. Se você odiou ou não gostou das indicações, você pode escutar outras músicas, você pode ver outros filmes. Se você for escutar outra música, pegue a letra da música e procure os nossos verbos do podcast, o être e o avoir. Procure esses verbos na música, é isso que importa. Então, muito obrigado e à bientôt!